Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Há 15 anos, sendo lentes para a cidadania. E este é o Câmara Aberta, que hoje começa informando que na última semana a Secretaria de Saúde de Itajaí realizou uma ação da campanha Julho Amarela, voltada à conscientização sobre a prevenção e o combate às hepatites virais. Em 2 dias, no Centro Integrado de Saúde de Itajaí, foram realizados testes rápidos para a detecção de hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV, num total de mais de 200 pessoas atendidas e 828 exames realizados. Todos os pacientes com alterações nos exames foram encaminhados para acompanhamento na Rede Municipal de Saúde de Itajaí. Os testes rápidos são simples e seguros e permanecem disponíveis na rede de saúde do município para quem queira saber se possui algum dos vírus. A campanha Julho Amarelo é uma iniciativa do Ministério da Saúde para enfrentamento às hepatites virais, doenças que provocam inflamações no fígado. O SUS disponibiliza as vacinas contra as hepatites A e B e recomenda o uso de camisinha tanto para evitar as hepatites quanto a infecção pelos vírus HPV e HIV. E falando em políticas públicas de saúde, a nossa entrevistada hoje é a secretária de Saúde de Itajaí, a médica Milene Lavado. Doutora Milene, seja muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Obrigada, Liz. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui, né? A gente estava há tempos já tentando encaixar essas agendas. Sim. Que eu sei que a sua é muito concorrida, né? Bastante. Uhum. É toda semana muita demanda. Sim. E a gente iniciou exatamente dando essa notícia sobre essa campanha que foi feita para a testagem rápida para as hepatites, sífilis e HIV, que foi feito pela Secretaria de Saúde lá no CIS. Isso. Na semana anterior agora. Para a senhora, qual foi o resultado dessa campanha? Essa campanha foi muito importante e a importância dela foi tão grande que nós agora já planejamos torná-la vitalícia. Então, a gente ganhou do governo do estado de Santa Catarina um trailer para fazer teste rápido, itinerante. Então, a gente vai deixar esse trailer, vai ficar estacionado ali, do lado onde estavam as tendas. Quando a gente precisar do trailer, a gente tira ele para os eventos e para as campanhas. E durante os dias de semana, nós vamos deixá-lo ali e vamos testar todo mundo que tenha demanda espontânea na unidade. E isso é muito bom também, porque populariza e desmistifica a questão da testagem rápida e das pessoas poderem saber exatamente como é que está a sua saúde, né? Eu vi, acho que um desses testes sendo feitos no Prefeitura, nos bairros, acho que ali no bairro Fazendinha, né? Tinha uma equipe da saúde ali fazendo essas testagens. E isso é tão importante, né? A pessoa saber que tem ou não, que é melhor ainda, saber que não tem nenhum dos vírus, mas se tiver, tem todo o encaminhamento, né? A importância do diagnóstico precoce é que a gente não descobre quando a doença já tem complicações, muitas vezes que são intratáveis, como, por exemplo, você já tem uma hepatite por hepatite C. Às vezes até chegando em últimos casos, a pessoa tem que necessitar de um transplante de fígado, né? Isso. Então, a gente consegue descobrir antes, fazer o tratamento imunológico antes, evitando que a doença prossiga. Assim como o HIV e assim como a sífilis, por exemplo, né? Das testagens que a gente fez, 10% vieram positivos para a sífilis. O que a gente já sabe que nós somos uma área endêmica, né? Que a nossa prevalência é grande, mas nos assustou, assim, vir 10% de testes positivos. A sífilis é uma doença tratável, o tratamento é muito simples, muito eficaz e ela pode complicar e dar doenças que são incuráveis, como a neurosífilis, por exemplo, que pode levar à morte. Então, a testagem é extremamente importante, até a gente recomenda a você, cidadão, que uma vez por ano faça a testagem rápida na sua unidade de saúde. Porque às vezes, assim, principalmente as hepatites, né, tem formas de contágio muito amplas. Sim. Então, assim, não significa porque em um teste rápido deu negativo,
que, de repente, sei lá, por uma comida mal lavada, às vezes tem alguma contaminação em algum ambiente que a pessoa pega, principalmente a hepatite A, disseminada por essa forma, A hepatite A né? pode ser pega, inclusive, na água do mar, né? E a hepatite B já é mais um contato mais íntimo, pode ser até um beijo na boca, pode transmitir a hepatite B. E aí, assim, quanto mais cedo se souber que se tem a doença, mais fácil é de tratar. Com certeza. E além, no caso, principalmente dessa questão das hepatites, Itajaí, infelizmente, durante muito tempo, esteve liderando um ranking não muito bom, né, da questão da infecção por HIV. Como é que está hoje essa situação na cidade? Então, hoje a nossa equipe da Vigilância Epidemiológica e do CERED, que é o nosso Centro de Doenças Infecto-Contagiosas, assim, está de parabéns. Tem sido feito nos últimos 20 anos aí um trabalho muito intensivo, principalmente em gestantes, para que não haja transmissão vertical. Então, hoje, as pacientes nossas que fazem pré-natal, elas são detectadas precocemente, recebem um antirretroviral, elas fazem pré-natal ali no CERED também, e essas pacientes hoje a gente está com uma taxa de transmissão vertical zerada no município, né, das pacientes que fazem pré-natal. É um orgulho para nós isso, né? Foi uma conquista de muitos anos, de muito trabalho, né? E principalmente a implementação do teste rápido. Houve, então, um declínio no contágio, né? Tivemos um declínio no contágio e tivemos zerado a transmissão vertical de mãe para filho. E com relação, por exemplo, às vacinações, sejam elas para os vírus da hepatite que são possíveis de receber vacina, que é, se eu não me engano, tipo A e tipo B, né? Isso. E também contra um vírus que, em geral, pode causar câncer nas mulheres, nas meninas, o HPV. Como é que está sendo essa questão da vacinação contra o HPV e contra as hepatites virais possíveis de serem feitas a vacinação? Como é que está essa questão da vacinação aqui na nossa cidade? A vacinação da hepatite B, ela está bem ampla, né? A gente começou há 2 décadas atrás a vacinar todas as crianças que nasciam. Só que a gente também queria, o Ministério da Saúde também queria promover a vacinação nos adultos. Então, qual foi o primeiro adulto que a gente contemplou? As gestantes. Então, toda gestante que começa o pré-natal e não é imune para hepatite, ela recebe a vacinação para hepatite. Hoje, a gente já ampliou isso para os adultos também. Adultos que têm mais de 25 anos, que não receberam a vacina de hepatite, também podem se vacinar para hepatite. Quanto ao HPV, ele está sendo feito em meninas e meninos agora, de 9 até 11 a 13 anos, né? E a gente tem incentivado bastante nas escolas, incentivado nas unidades básicas de saúde, que as mães levem os seus filhos para fazer a vacina do HPV. Algumas unidades de saúde que a gente tinha uma pequena adesão a essa vacina, a gente conseguiu atingir metas muito importantes no mês de maio e junho, que foi o mês da vacinação. Da influenza. Então, a gente juntamente fez a campanha da vacinação dos adolescentes. Fazendo uma campanha, digamos assim, casada, né? Isso. A mãe ia lá para se vacinar contra a influenza. E vacinava o adolescente. Então, a gente conseguiu aumentar bastante o número de adolescentes vacinados. Doutora Milene, ainda tem, infelizmente, né, de uns anos para cá, houve muita campanha de desinformação, principalmente em relação às vacinas. Eu digo isso porque, aliado a isso, a preconceitos de achar que não se deveria vacinar meninas e meninos em idade escolar contra o HPV, porque seria uma doença que ela é sexualmente transmissível, há um mito de que isso geraria um incentivo, digamos assim, a atuação sexual fora da idade adequada. Como é que tá sendo trabalhado isso, principalmente junto às escolas? Agora os pais têm a percepção diferente, né? Eu acho que a educação
e a informação é o melhor meio. Então, hoje os pais veem que a melhor idade realmente é vacinar cedo, né? Para ela ter anticorpos na sua adolescência, quando introduzia o relacionamento sexual. Também a gente está vacinando para quem é HIV positivo, a gente vacina também mesmo que já tenha maior idade. E os pais conseguiram ver que isso realmente era um mito, que isso não vai incentivar a criança a procurar atividade sexual, né? Que essa educação a gente faz em casa e na escola, não é a vacina que vai priorizar isso. Então, ao ver que realmente isso era um mito, os pais começaram a encaminhar mais as crianças. Eu acredito que isso é com qualquer vacina, né? Exatamente o que eu gostaria de perguntar é essa questão da vacinação, porque, por exemplo, até no último relatório da saúde, né, o relatório quadrimestral, se viu que, não agora na sua gestão, né, relativo à gestão anterior, ficou muito aquém do desejável, das metas, as vacinações, também na primeira infância. Quer dizer, decaiu o número de crianças vacinadas. O que está sendo feito para que os pais voltem a fazer aquilo que é correto, que é vacinar seus filhos? Então, o Ministério da Saúde autorizou esse ano a vacinação dentro das escolas, que não estava permitido anteriormente. Então, esse ano teve uma mudança de política pública e a gente começou em Itajaí, outros municípios ao redor da gente também, a levar a vacina para dentro da escola. A gente já teve uma experiência com uma escola no mês passado. Estamos quebrando alguns mitos que às vezes está até na cabeça do próprio professor. Vai vacinar, aí amanhã todo mundo vai estar com febre. Então, a gente quebrou alguns mitos também. E também a gente está fazendo uma campanha em que a gente estendeu no mês de maio os horários de todos os postos-saúde. Eu acho que o que influenciou muito no ano passado, a queda da vacinação, foram 2 efeitos, né? O primeiro, a redução dos horários dos postos-saúde até às 17 horas. O que às vezes dificulta para aquele pai, para aquela mãe que trabalha, inviabilizou. levar o seu filho, né? E o segundo que aconteceu foi a parada das campanhas, né? A vacina, ela tem que ser, ela não é obrigatória, mas ela tem que ser uma campanha contínua de conscientização dos pais e dos adultos também, que as crianças devem ser vacinadas, né? Porque senão a gente vai voltar a ter sarampo, a gente vai voltar a ter poliomielite. Já tem surto em vários estados do Brasil, surto de sarampo. E a gente estava livre de sarampo desde a década de 70. Então, assim, essas doenças, elas vão voltar se a gente não fizer a vacina. Então, muitos pais têm já essa consciência, né? E que a vacina causa danos, isso é um mito, né? Tem vacinas como a da poliomielite, eu e você recebemos essa vacina, né? Então, a gente está... Eu recebia do HPV na escola. Isso. A gente está tendo essas vacinações que são muito bem solidificadas e provadamente seguras há muitos, muitos anos. Então, não é agora que as coisas vão ficar diferentes, né? Então, acho que a partir do momento que a gente faça a campanha de conscientização, a gente vai ter melhores resultados, que é o que a gente está fazendo. A gente está fazendo campanhas, aumentando o horário dos postos de saúde, para que a gente consiga ampliar. Logo, logo, assim, a gente tem... Hoje, desculpa lhe interromper, secretária, hoje os postos de saúde, todos eles estão funcionando até às 18 ou ainda tem alguns em que o horário está diferenciado? A gente tem 6 regionais de saúde. Nessas regionais a gente tem postos centrais, que são 6 postos polos, né? A gente está com eles, esses 6 até 5 deles até às 19 e a gente estendeu Santa Regina até meia-noite. O que a gente pretende? No mês que vem, esses postos vão ficar até as 22 e no mês de setembro a gente pretende estender todos até as 19 e esses vão ficar até 22. Olha, e que notícia provavelmente até o fim do ano Santa Regina vai ficar 24 horas. Isso é muito importante, porque aí não tem mais desculpa para o pai e para a mãe não levar a criança para vacinar. Ou, no caso, às vezes é idoso, ou mesmo gestantes, de fazerem o seu pré-natal e fazerem todo o acompanhamento. Isso. Né? Que o posto está aberto. Isso mesmo. A gente está com o nosso primeiro bloco aqui, já foi, mas a gente ainda tem muito assunto importante para discutir com a secretária aqui no próximo bloco. É só o tempo da gente tomar uma aguinha, se hidratar, que é importante também,
e a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a secretária de Saúde de Itajaí, a doutora Milene Lavado. Doutora Milene, a gente falava, né, dessa notícia boa da extensão do horário de atendimento dos postos de saúde na cidade. Como é que vocês pretendem implementar isso? Porque durante o intervalo até nós discutimos aqui um pouquinho a respeito dessa dificuldade de fazer essa extensão, porque, a princípio, vocês pretendiam que isso fosse feito via terceirização. Porém, uma determinação do Conselho Municipal de Saúde, já, se eu não me engano, foi em junho que saiu essa determinação, esse estudo que eles fizeram, recomendando que não se faça mais contratações que não sejam realmente necessárias via terceirização, e sim se priorize a chamada daqueles que fizeram concurso público, que está válido, e que as próximas contratações todas sejam feitas via concurso. São duas perguntas. Primeira, o que vocês têm feito? Vocês estão contestando essa decisão? Em que linha que está sendo feita essa contestação? E qual é o caminho a seguir para que vocês consigam implementar essas políticas que vocês querem fazer? Tá, primeiramente, não foi a gente que colocou a terceirização, foi a gestão passada em 2020, né? E essa terceirização, ela se manteve durante todos esses anos com contratos emergenciais, né? O último contrato emergencial tem mais de um ano, né? Quase 2 anos, o que é ilegal. Então, a gente hoje tem 450 funcionários terceirizados na saúde, o que seria impossível a substituição imediata por funcionários efetivos. Mesmo porque eu tenho menos de 100 funcionários para chamar hoje no concurso. E a gente continua chamando todo mês. Só no mês passado, nós chamamos 25 ACS, que são os agentes comunitários de saúde e 3 de epidemia. Existem várias funções que já estão com o seu teto, eu não tenho mais como chamar, né? E também a gente vai chamar no mês que vem mais 20 ACS. Então, a gente está chamando todo mês, mas de forma gradativa, até o final do ano, muito provavelmente, essas 100 vagas já vão ter sido chamadas. E o que acontece? Eu não tenho como simplesmente hoje pegar 450 funcionários e dizer, não, eu não vou mais utilizar vocês, porque muitas unidades de saúde foram abertas há 2 anos atrás com funcionários terceirizados. Nós temos unidades de saúde que só tem um funcionário efetivo. Eu não tenho como fazer essa substituição de 100%. Hoje, só nos UPAs, eu tenho 150 funcionários terceirizados. Queremos, sim, ajustar a carga horária dos trabalhadores efetivos para diminuir os terceirizados, né? Mas hoje eu tenho regimes de 8 horas diárias e 6 horas diárias, 30 semanais e 40. Se eu quero que um posto de saúde funcione 12 horas, eu não tenho como fazer isso com funcionários efetivos. Então, a nossa intenção era, sim, esses funcionários terceirizados cobrirem o horário excedente até as 22 horas. Inclusive, os nossos funcionários efetivos, eles não trabalham sábado, eles não trabalham em ponto facultativo, né? Então, se a gente tem, por exemplo, no ano passado, Natal e Ano Novo, muitas unidades de saúde ficaram 5 dias fechadas, né? Então, o terceirizado não, ele vai trabalhar no sábado, ele vai trabalhar no ponto facultativo, que o efetivo não trabalha. E vocês não pensaram, desculpa até lhe interromper novamente, mas vocês não pensaram em alguma forma de fazer escala,
plantão? O regime escala e plantão no município, ele não existe. Esse regime não existe. Não se pensou em mudar isso, em fazer uma modificação na lei? Isso teria que ter uma modificação em lei. O servidor que não entrou nesse regime pode se recusar a cumprir esse regime, né? E a outra coisa, o único regime que existe hoje de escala e plantão no município é o da segurança pública. Nenhum outro regime comporta isso. Então, e eu também não posso obrigar um regime de horas semanais a trabalhar no feriado e a trabalhar sábado, né? Então, a gente poderia até fazer talvez uma lei futuramente para um concurso. Mesmo nas UPAs, vocês não têm essa previsão? A gente não tem regime de plantão nas UPAs, não existe nenhuma normatização desse regime. Existe um acordo ali entre os funcionários que cobrem aquele período, mas não existe uma formalização dessa demanda e não existe uma lei e nenhum decreto que estabeleça que esse regime de horas exista. Não se está pensando em rever essa questão legislativamente? Sim, eu acho que já tem um estudo, já teve vários funcionários que se encontraram com a Secretaria de Administração. Eu estive presente em alguns encontros, o prefeito Robson e o vice-prefeito Rubens também se fizeram presentes e existe hoje um grupo estudando essas possibilidades, né? Mas mesmo com hoje em dia acontecendo as escalas de plantão, mesmo assim a gente não tem efetivo suficiente para cobrir a demanda, nem mesmo dos UPAs, né? Então, o que a gente queria com o contrato de terceirização, que foi explicado para o Comusa, inclusive consta em ata número 527, na terceira página dessa ata 527, o Comusa concorda com a terceirização, está em ata. E depois eles voltaram atrás, né? Depois desse encontro. Nós fomos em 3 oportunidades no Comusa explicar a terceirização e explicar que seria um complemento enquanto a gente estuda e viabiliza formas de aumentar o efetivo, né? E nesse caso, por exemplo, assim, agora a senhora até me recordo que por ocasião dessa prestação de contas da saúde do último quadrimestre anterior, do ano anterior, né, a senhora me disse o seguinte, que para fazer a chamada, às vezes, digamos assim, para as vagas que existem, não pensando em ampliação do teto, nem nada disso, mas para as vagas que existem, mesmo para as vagas que existem, não havia orçamento. Isso foi revisto? Como é que aconteceu? Infelizmente, quem fez o orçamento no ano passado não contemplou a chamada do concurso. Ele deveria ter colocado em uma pasta do orçamento, olha, aqui eu tenho 20 milhões de reais para chamar as pessoas concursadas. Não foi contemplado. Mas, ao mesmo tempo, tinha X para terceirização? Isso. Aí o que acontece, da terceirização só tinha sido contemplado também para 6 meses, tá? Que era quando vencia o contrato. O que acontece? A gente teve que fazer manobras no orçamento, né? Para que a gente contemplasse a chamada dos primeiros chamados, né? Os 100 primeiros que foram chamados, a gente utilizou 1/3 do orçamento de exames. Então, eu tinha 33 milhões de reais para exames e procedimentos, eu retirei 1/3 desse valor para chamar os primeiros efetivos, que a gente chamou no início do ano, ali em fevereiro, né? Depois a gente pediu à Fazenda complementação desse orçamento, porque também o orçamento desse ano, ele é 130 milhões de reais menor do que o que foi gasto no ano passado. Ele é um orçamento que teve cortes e acabou sendo um orçamento menor até do que a gente gastaria sem chamar ninguém. Então, a Fazenda, nesse meio tempo, nos contemplou com alguns... A senhora sabe em virtude de que aconteceram esses cortes? Não sei, porque a gente não fez parte, né? Mesmo na transição, quando a gente começou na transição, que foi em novembro, o orçamento já tinha sido aprovado no dia 15 de outubro na Câmara. Então, a gente não teve acesso a por que foi feito esses cortes. Esse ano, eu acho que teve falhas o caixa estava superavitário. Isso, mas eu acho que existiu falhas até na justificativa daquele orçamento.
e quando há falhas na justificativa, há os cortes. Então, no ano que vem, a gente já fez o orçamento para passar na Câmara em outubro, já está feito. Houve um corte, sim, mas um corte mínimo, um corte assim que dá para suplementar sem nenhum problema. E foi um corte em coisas mínimas também. Então, a gente conseguiu fazer um orçamento muito bem justificado esse ano, com necessidade de reforma e ampliação das unidades, que eles deixaram a gente só com R$800 mil em reforma, que já foi tudo gasto no primeiro semestre. Ou seja, mal dá para fazer reforma de um local, Isso. Né? Então, assim, mas a gente está se virando nos 30 ali, vendo tudo que a gente pode fazer para conseguir. O prefeito Robson e o vice-prefeito Rubens, eles não economizam assim, em alternativas de a gente conseguir fazer tudo o que a gente precisa dentro do orçamento que a gente tem, né? Eles são extremamente parceiros. Já tivemos 2 unidades novas inauguradas, temos a pretensão de inaugurar mais unidades nesse segundo semestre, vamos utilizar as emendas parlamentares para nos ajudar. Então, a gente está em construção, né? Mesmo com as dificuldades do orçamento que a gente teve, a gente vai conseguir fazer essa ampliação, talvez não em agosto, da forma como a gente queria, mas até o final do ano a gente vai conseguir ampliar os horários, né? Vamos estudar meios para fazer isso. E o Tribunal de Contas, ele não cancelou a licitação, ele simplesmente suspendeu, para que a gente pudesse argumentar as coisas que foram ditas, que nunca a terceirização foi apresentada no Comusa, né? O que eu acho que houve um equívoco ali, a gente foi lá 3 vezes apresentar, uma inclusive ficamos até quase 23 horas da noite, e que não tinha sido aprovado, não tinha sido feito nenhuma menção do Comusa a respeito dela, e a gente tem na ata 527, na página 3, nós temos ali o Comusa ciente de que a gente apresentou para o Comusa, até teve um número expressivo de pessoas presentes, acho que acima de 60 pessoas nessa reunião, em que a gente apresentou como que seria a terceirização. E quanto a especialidades, né, que a gente também ia usar a terceirização para aumentar as especialidades, porque a gente tem hoje uma demanda muito grande de consultas para os especialistas e que a gente não tem mais teto, a gente agora está fazendo parcerias, né? Estamos fazendo parcerias com a Univale, abrimos credenciamento, estamos fazendo parceria com a Anfre, para a gente conseguir dar aquilo que o cidadão merece, né? Que é um atendimento rápido, um atendimento de qualidade, né? O cidadão, ele quer ser atendido. Ele quer que a gente resolva o problema dele, ele quer fazer o exame e ele quer ser atendido. Hoje ainda tem muita fila, muita gente aguardando para fazer uma consulta com um especialista. Por exemplo, vamos pegar uma coisa básica que é o cardiologista. O cardiologista hoje a gente tem as consultas por teleconsultoria, né, que estão sem fila de espera, e a gente tem a consulta com o cardiologista que está em média de 2 meses para você fazer a consulta. Existem outras especialidades que são mais difíceis, como a neurologia pediátrica. Hoje nós temos 2 neuropediatras no município, é o único município da Anfre que tem neuropediatra. Tá? Ou seja, a demanda vem toda para cá. A gente tem impactuação para virem alguns para cá, sim, mas assim, mesmo assim, a demanda é muito grande. Então, eu tenho lá 1.500 crianças na fila para esse neuropediatra. Então, o que a gente está fazendo? Estamos fazendo parceria com a Anfre, fechei uma parceria agora para atender 600 crianças. E estamos fazendo parceria agora, estamos em trâmites de fazer uma parceria com a Univale também. Para eu conseguir dar acesso à população de atendimento até que esse edital de terceirização seja resolvido. Porque eu não posso simplesmente cruzar o braço e esperar o que vai acontecer. O que o Tribunal de Contas vai decidir? Isso. Então, assim, a gente já teve o nosso procurador-geral, o nosso diretor executivo jurídico da saúde, a gente já teve eles lá em Florianópolis na semana passada, conversando com o Tribunal de Contas, né? Saíram bem contentes, assim, com as respostas,
terapeutas, né? E talvez outras opções, ao invés de licitação, fazer um chamamento público para a OS, para a gestão. Existem várias possibilidades que estão sendo estudadas, nada decidido ainda. Embora o nosso tempo nesse bloco já tenha ido, mas eu quero lhe fazer ainda uma pergunta que ainda tem relação com esse tema, que é a questão de se já está estabelecido o cronograma para o chamamento, para a ocupação dessas vagas que existem ainda do concurso. O único cronograma que eu posso te afirmar é que esses 20 ACS que para fechar o teto, a CEJA, a gente já fechou o teto. Os 20 ACS nós vamos chamar agora os fisioterapeutas, que é a nossa maior demanda nesse momento. Os outros dependem da liberação do estudo econômico, de impacto econômico feito pela Fazenda. Não é a Secretaria de Saúde que faz isso, não é o prefeito que libera. Quem libera é a Fazenda, que diz, não, pode chamar tantos. Ele que vai liberando mês a mês. Conforme cada mês a gente vai tendo um superávit. Então, até julho, a gente mandou com o orçamento do ano passado, tirando de exames laboratoriais, tirando de consultas. Eu tirei dinheiro dessas coisas para chamar pessoas. Agora não, agora a gente vai tirar o dinheiro do superávit do município, que começa a partir de julho, né? Então agora no 31 de julho é que ele vai conseguir estudar o que mais pode ser chamado. A perspectiva então é de até o final do ano... se Deus quiser, até o final do ano a gente quer fechar o nosso teto. Tá bom? A gente ainda tem mais um bloco e muito assunto em pauta, porque saúde é assunto sempre. É só mais um minutinho e a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista a secretária de Saúde do município, a doutora Milene Lavado. Doutora Milene, embora nós já estejamos no segundo semestre, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu fiz para todos os outros secretários. Como é que a senhora encontrou as condições, digamos assim, físicas da sua secretaria? Sejam nos postos de saúde, seja na própria Secretaria de Saúde, no CIS, como é que estava a situação? Assim, até o vice-prefeito Rubens fez uns vídeos lá do CIS, a gente encontrou a estrutura assim, muito ruim, né? A estrutura física ruim, a maioria dos telhados com problema, calhas, infiltrações, ar-condicionado, rede elétrica, tivemos muita ajuda da Secretaria de Obras, tivemos que trocar postes de rede elétrica nos postos de saúde, tivemos postos de saúde finais de semana que a gente trocou toda a fiação elétrica, porque se você ligasse o ar-condicionado numa sala e ligasse na outra, caía a rede elétrica, tinha que ligar só, eles revezavam, cada sala ficava 1 hora com o ar ligado, iam revezando. E rede elétrica é essencial para a conservação de vacinas, por exemplo. Tem Exato. As geladeiras que tem da medicação que tem que estar ali. Então, estava assim, muito ruim, tinha posto de saúde que chovia dentro. Então, essa coisa mais emergencial, a gente conseguiu trocar os telhados, a gente conseguiu resolver as infiltrações do teto, né? As unidades que choviam dentro. Mas a gente, assim, muita coisa ainda de umidade nós não conseguimos resolver ainda, tem várias coisas que a gente está estudando. A gente também, algumas coisas que a gente não... Tinha postinho doente, então? Tinha, assim, muito doente, muito sujo, sabe? Muito sujo. Acho que mais, talvez por uma falta de fiscalização das empresas terceirizadas que prestavam esse serviço. Muito problema com ar-condicionado quando a gente chegou, muitos não funcionavam. A empresa que prestava o serviço de manutenção de ar-condicionado estava sem contrato, sem pagamento.
com vários meses atrasados de pagamento, então a gente teve que administrativamente pôr isso em ordem, fazer eles não nos abandonaram, continuaram trabalhando, mesmo sem a renovação do contrato, sem receber, mas depois que a gente conseguiu renovar o contrato, conseguimos dar hoje está tudo funcionando, tudo zerado, e agora a gente começa a restauração dos postos, então pintura, limpeza, restauração de móveis, né? Ali no CIS a gente encontrou um saguão ali embaixo, um porão com muita sujeira, muitos móveis estragados, a gente conseguiu muitos deles consertar e distribuir para as unidades. Então a gente está ainda, eu acho que ainda vai mais até o começo do ano que vem para deixar tudo zerado. E, bom, então tem muita coisa ainda para fazer nessa questão estrutural. E com relação agora à elaboração do novo plano de saúde do município, que as bases dele saíram de 2 conferências que tiveram em abril, se eu não... A 12ª Conferência Municipal de Saúde e a primeira Conferência do Trabalhador. Então, muita coisa saiu, muita coisa muito importante saiu. Uma delas foi a ampliação das unidades de saúde, a partir do mês que vem, pelo horário, menos, né? Até 19 horas, para que esses trabalhadores possam, né, usar a unidade de saúde, né? Então, a gente vai ampliar até 22 horas, a gente já quer fazer isso esse ano, não esperar até o ano que vem. Saiu também a necessidade de mais uma construção de uma unidade de saúde, em que Seria em qual bairro? Agora é no Nossa Senhora das Graças, né? Esse que a gente ganhou no PAC do ano passado vai para o Nilo Bittencourt, Nossa Senhora das Graças. Solicitamos ao PAC, fomos contemplados, recebemos a resposta na sexta-feira à noite. Fomos contemplados com uma policlínica também, né? Então a gente está muito feliz com isso, né? Então, várias coisas que saíram no plano de saúde, a gente, uma reforma administrativa ali também, a gente está fazendo e está planejando para o ano que vem, realmente a saúde do município dar um upgrade. Assim. Esse ano a gente está preparando o terreno, plantando, e com certeza ano que vem a gente vai estar colhendo. No seu entendimento, existe em Itajaí essa questão, pensando na questão da prevenção, né? A prevenção no geral, as estratégias de saúde da família, elas estão completas? Como é que faz para completar essas equipes? Elas são suficientes? São em números suficientes? Com certeza não, né? A gente tem 53 unidades de saúde, 75 equipes de estratégia, mas com certeza não são suficientes, tá? A nossa população aumentou muito nesses anos. A gente praticamente em 20 anos dobrou a nossa população, temos mais gente chegando todo mês, né? Algumas pessoas são itinerantes, mas outras realmente chegam para ficar. A gente quer ampliar o número de postos, tanto é que esse Nilo Bittencourt que a gente vai construir agora é um novo posto para pegar uma nova área. Temos planos de ampliar a unidade de saúde do Bambuzal, que hoje está muito pequena para aquela população. Praticamente todas as unidades de saúde nós vamos fazer ampliação, né? Nós temos um engenheiro trabalhando conosco, vamos fazer uma reforma do UPA Cordeiros, está na nossa prioridade a reforma do Crescem e do UPA Cordeiros, que estão com os projetos na ANF. Isso para o atendimento do dia a dia, Isso. Mas a minha pergunta é mais no sentido das políticas de saúde preventivas. Né, de assim, tipo, fazer a visita lá, verificar como é que está o estado de saúde geral da família. Isso. Para isso, hoje a gente já faz a visita, mas é menor do que o necessário. Mas para isso, sim, a administradora Kelly, a administradora executiva, ela está fazendo um planejamento junto ao Planifica SUS e a Clarice, que é diretora do DAS, para aumentar essa promoção e prevenção de saúde. O DAS é a Diretoria de Assistência à Saúde. Isso. É isso, né? Uhum. De atendimento à saúde, né? Isso. E na questão da saúde básica, por exemplo, dentista já tem em todos os postos? Como é que está essa perspectiva? A gente não tem, infelizmente, os últimos 5 que a gente chamou agora do concurso não vieram. Não assumiram. Não assumiram. Agora a gente vai chamar de novo, né? A gente está com um pouquinho de dificuldade de ter dentistas que assumam, porque a gente quer dentista de 40 horas, a gente está com bastante dificuldade. A maioria quer o vínculo de 6 horas, né? 6 horas dia, né?
Mas eu acredito que a gente vai continuar chamando, uma hora a gente vai contemplar. E a gente tinha também na nossa licitação de terceirizada dentistas no período noturno. A gente ia colocar dentistas das 19 às 22 horas. Que nas unidades básicas de saúde. Para os trabalhadores seria um bom horário para fazer o tratamento. E também no no Santa Regina, a gente ia colocar o dentista 24 horas. Mas isso a gente não consegue fazer com efetivos no momento. Bom, então ainda tem muita coisa para resolver, né? Sim. Mas, digamos assim, eu vou lhe fazer outra pergunta que eu tenho feito para os outros secretários que, por aqui, pela bancada do Câmara Aberta, passaram. Ao final da sua gestão, qual seria para a senhora uma meta a ser atingida assim? Eu quero que no final da minha gestão eu possa ter feito o quê? Ótima pergunta. Ao final da gestão, a gente quer pelo menos mais 5 unidades básicas de saúde no município. Né? A gente quer o Santa Regina funcionando 24 horas como estratégia de saúde da família, não como pronto atendimento, mas para atender as pessoas daquela estratégia. A gente quer atingir a meta de vacinação de 70% a 90%. Tá? Hoje está bem abaixo disso, né? Esse ano nós conseguimos 47%, mas ano passado era 25%, 26%. Chegou assim no máximo a 29%. Isso. Então, a gente conseguiu atingir, eu tenho fé que a gente vai conseguir. E também trabalhar muito na prevenção e na promoção de saúde. Né? Esse é o legado que a gente quer deixar nesses primeiros 4 anos. E todas as unidades de saúde funcionantes, agradáveis ao servidor, agradáveis ao usuário, né? Ambientes que a pessoa tenha vontade de ir. Né? Não é porque é do SUS que tem que estar quebrado, que tem que estar sujo, que tem que estar feio, né? E que não possa ser confortável. Né? Muito pelo contrário, até o governador Jorginho já provou isso, que não é porque é do SUS que não pode ser bom. Né? Então, com a reformação e incentivo hospitalares, ele conseguiu reformar muitos hospitais, inclusive a ala nova ali do Marieta, que você pode ver que é igual um ambiente de um hospital particular. E também agora a gente entregou o CAPSI, né? Que é uma estrutura física igual de uma clínica particular. Então, é assim que a gente quer deixar a saúde até o final do ano. Então, eu faço votos que vocês consigam realmente. A senhora tocou agora no nome do governador e um problema que tem sido recorrente nos últimos, acho que é 15 anos que eu ouço isso, né? Porque faz 15 anos que nós estamos aqui, e que é o Estado sempre atrasa repasse ou repassa menos do que seria a verba necessária para pagar os procedimentos de média e alta complexidade que são geríveis pelo Estado. Como é que está hoje? Existe ainda uma demanda de dinheiro a entrar que não tenha sido repassado pelo governo do Estado? Nessa gestão, não. Assim, o Estado é pontualíssimo nos pagamentos, às vezes atrasa 24 horas no máximo, né? O secretário Diogo é extremamente responsável quanto a isso, principalmente os fomentos hospitalares, porque ele sabe que a gestão depende disso. É um quadro transparente, às vezes a gente nem recebeu o dinheiro na conta ainda, o hospital já sabe que está sendo depositado hoje o valor, já entra em contato com a gente assim que recebe já repassa esse valor. E, assim, a conta fecha, sabe? Às vezes, eventualmente, tem uma ou outra glosa que o hospital vai ter que explicar porquê daquilo e receber no mês seguinte, mas, assim, a responsabilidade do Estado hoje com os repasses, tanto do município quanto dos hospitais do município, estão absolutamente em dia. É bom saber disso porque, como eu lhe falei, né, 15 anos de TV e era uma reclamação recorrente, independente de quem estivesse no comando da prefeitura ou no comando do Estado. Sim. Sempre foi um problema isso. Doutora Milene, lhe agradeço por todas as boas informações que nos trouxe hoje, né, essa questão da ampliação dos horários, da construção de novas unidades e do seu sonho de que tenhamos realmente uma saúde de qualidade aqui no município. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Eu quero dizer aos munícipes de Itajaí
Realmente nós sabemos que não está bom ainda, né? Mas fé que vai melhorar muito. A gente tem muitos propósitos para o ano que vem, né? Estamos plantando, como eu disse hoje. A saúde de Itajaí com certeza vai ser a melhor saúde do estado de Santa Catarina, eu posso garantir isso, porque é o desejo do prefeito e do vice-prefeito. Algumas coisas já estamos resolvendo, mas com certeza a gente vai dar um passo muito além do que o imaginado a partir do ano que vem. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora. Obrigada. E obrigada também a você que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro e também no YouTube, TV Câmara Itajaí no YouTube. E lá não se esqueça daquele nosso recadinho, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, curta as nossas publicações, faça a boa e correta informação sempre, circular. Até o próximo Câmara Aberta.